Olá, aqui é o Eli do PortugueseWithEli.com e todas as segundas-feiras você recebe alguma dica para melhorar o seu português no nível iniciante. Se você quiser material avançado ou material intermediário, espere pela quarta-feira, quando a gente fala sobre coisas intermediárias, e pela sexta-feira, quando a gente fala sobre coisas avançadas. Bom, hoje, como eu disse, a nossa dica é de português básico e vamos aprender um pouco sobre o pronome a gente. Se você já aprende português tem tipo 3 meses, 2 meses, provavelmente você conhece os pronomes do português. Só para recapitular, os pronomes do português são eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. E reparem que eu agrupei vocês, eles e elas, você, ele e ela, no mesmo ponto, porque a conjugação deles não muda. Vamos falar um pouquinho disso depois. Um pronome extra que nós temos no dia a dia é o pronome a gente. Mas o que é que significa a gente, aqui? Em Portugal, a gente significa as pessoas, eles. Não significa o que significa aqui no Brasil. Por exemplo, quando eles falam a gente está toda irritada, significa que as pessoas em algum lugar estão irritadas. Não é a mesma coisa que significa aqui no Brasil. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que em espanhol é a mesma coisa. Quando eles falam la gente, eles querem falar sobre outras pessoas. Então, repare, isso é em Portugal e em outros idiomas. A gente significa outras pessoas. Mas e no Brasil? No Brasil, a gente significa nós. Ou, para algumas pronúncias, nós. É a mesma coisa, o mesmo significado. A diferença fica na sensação que a gente tem. Quando nós falamos sobre a gente no Brasil, nós falamos nós. Só para dar um exemplo para vocês, eu posso dizer: oh, a gente hoje está muito cansado. O que significa, no Brasil, nós estamos muito cansados. A gente quer fazer isso hoje? Significa, nós queremos fazer isso hoje? E isso é muito importante. Por que é utilizado no Brasil esse a gente? Bom, a razão histórica eu realmente desconheço. Mas no momento eu posso dizer uma coisa. A gente é muito mais informal, é muito mais natural de se usar no dia a dia. E para falar nós, é uma coisa mais formal, é uma situação mais formal. Quando você precisa, por exemplo, fazer uma apresentação de trabalho, quando você precisa falar com pessoas que você não conhece, então você vai utilizar nós. Mas no dia a dia, quando você fala com vizinhos, quando você fala com amigos, é muito mais comum utilizar a gente. Primeiro ponto. O erro fatal que pode ocorrer é se você fala espanhol como idioma materno ou se você fala algum outro idioma e já teve contato com o português de Portugal, é confundir a gente com outras pessoas. No Brasil, também significa outras pessoas, mas normalmente a gente é igual a nós. Segundo erro fatal, a conjugação de agente, aí a gente vai entrar na parte chata da história. A conjugação da palavra agente não é igual a nós. Então, temos que dizer, por exemplo, a gente vai ao cinema. Não podemos dizer a gente vamos ao cinema. Brasileiros falam assim às vezes. E é numa situação informal, nós não falamos português perfeitamente, mas conseguimos nos comunicar perfeitamente utilizando esses dois pronomes aqui no Brasil, como eu disse. Então, são os dois erros comuns. Primeiro, confundir a gente com outras pessoas. No Brasil, a gente significa nós. E segundo, conjugar a gente como nós. No Brasil, a gente conjuga a gente como você, ele e ela. A gente agrupa tudo no mesmo ponto, tudo na mesma categoria. E como não podia deixar de ser,
Logo, em todos os nossos vídeos temos algum tipo de exercício, algum tipo de coisa para vocês fazerem. E o exercício de hoje é bem simples. Eu vou dizer uma frase utilizando a palavra nós. Você precisa tirar a palavra nós e colocar a gente e fazer o ajuste. Por exemplo, se eu disser nós vamos, você diz a gente vai. Você precisa pausar o vídeo e dizer em voz alta a resposta para a sua frase. Porque se você disser em voz alta, você pode praticar mais. Então, vamos começar? A primeira frase é: todos os dias nós estudamos português. Todos os dias nós estudamos português. Pausa o vídeo. Continua. Todos os dias a gente estuda português. Todos os dias a gente estuda português. Essa é a resposta. Próxima frase. Nós vamos ao cinema. Nós vamos ao cinema. A gente vai ao cinema. A gente vai ao cinema. Mais uma vez, terceiro exercício. A gente... Peraí, calma. Nós vamos ao cinema. Nós vamos ao cinema. A gente vai ao cinema. A gente vai ao cinema. Eu até repeti algumas frases para ficar mais fácil de pegar. Lembre-se disso, então. No português falado, coloquial, é muito mais comum dizer a gente. No português escrito ou no português formal, é muito mais comum escrever nós ou então dizer nós. Certo? Vejam bem também que agora vocês têm uma prática para fazer. Peguem frases que estão escritas aqui, em que se escreve nós e mudem. Usem a gente no lugar dessas frases. Com isso, o seu português vai ficar muito mais natural e muito mais agradável de se ouvir. E não vai ficar tipo português de gringo. So, if you have made up to this point here, you probably understand a little bit more. If you missed some parts, watch this video again. It's free for you. And if you want a more in-depth coverage of this, and you want to see some English explanations for that, please visit www.portuguesewitheli.com. There you will find many exercises that accompany this and other videos as well. So, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se quiser ver mais coisas do português básico, lembre-se, todas as segundas-feiras nós temos material novo para iniciantes. Então, desejo para você um ótimo início de semana e até a próxima. Tchau!